tem dificuldade nenhuma, a gente está conseguindo sair jogando, tanto que o Martinelli recebeu o passe entre linhas e a gente teve a chance de fazer o gol. Tem um pouquinho mais de calma aqui no ataque para a gente ter a melhor tomada de decisão e óbvio, a gente tem que trocar o corredor para chegar mais rápido no nosso ataque. Obrigado. Pessoal, saudações tricolores. Antes de colocar a entrevista aqui do Mano Menezes, quero fazer uma observação. Nós não podemos ser precipitados em estar analisando trabalhos, né? Estamos aí diante de uma mudança geral em todos os sentidos no time e tenho certeza que essa mudança está acontecendo, né? Às vezes a gente fica aqui ansioso, estávamos aí decepcionados com o que estava acontecendo anteriormente. Isso aí a gente já comentou bastante sobre isso, não vou entrar nesse mérito, né? Tava ruim, tinha que mudar e foi feita a mudança. E até o momento eu estou entendendo muito bem o pensamento do Mano Menezes, assim como um técnico experiente. Às vezes a gente quer uma revolução, chega, muda tudo e, enfim, descarta jogadores. Isso para mim nunca é um bom caminho, não. O que ele está fazendo, no meu ponto de vista, está sendo correto. Ele está dando oportunidade para todos, para poder estar implantando a sua filosofia de jogo e até mesmo a escalação, né, da maneira que ele achar mais adequada. E isso é característica de um técnico experiente, inteligente como ele é, né, pelo seu histórico todo, a gente não pode negar isso. E, enfim, vamos ver o que ele tem para falar aqui. No final vou comentar mais alguma coisa e vou colocar também a coletiva do... Coletiva não, né? As palavras tanto do Ganso como do Cauã Elias. Cauã Elias, depois do jogo. O Ganso foi no intervalo e o Cauã Elias após o jogo. Vamos lá. O Fluminense, o que você já viu do Fluminense nessa tempo que você fala tudo? Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o jogo, né? Eu acho que a equipe fez um bom jogo. Rapidamente olhei os números, né? A gente estabeleceu quase que uma superioridade em todos os quesitos do jogo. E ficou evidente que a gente tem a capacidade de enfrentar qualquer adversário em qualquer lugar. Aqui é difícil jogar porque o Criciúma impõe dificuldade até agora, impôs contra quase todo mundo, com talvez uma exceção de uma partida, né? As outras todas vêm fazendo bons jogos e a gente sabia, ainda mais com a característica que o campo estaria pela chuva dos 2 últimos dias, que seria um jogo muito pesado. Acho que as duas equipes souberam jogar o jogo, nós tivemos poucas faltas, as duas equipes foram muito inteligentes para evitar um lance que hoje poderia decidir o jogo, um lance de bola parada. Então foram muito conscientes, eu diria. Eu acho que a gente leva a um ponto que certamente não é o ideal, mas nessa hora das contas você tem que saber também que o adversário não fez 3. Você tira 2 pontos na última hora do adversário, e me parece com méritos, porque nós trabalhamos e criamos hoje oportunidade para fazer até mais do que um gol. Estamos melhorando, retomando, que esse é o caminho. A equipe mudou o comportamento, porque a entrega dos jogadores foi elogiável, nas condições que já falamos antes. E agora vamos ter a oportunidade de trabalhar sem 2 jogos no meio, para podermos ser mais constante, para sermos mais decisivos, com o controle e o volume de jogo que tivemos na frente. E os jogadores sabem que sem dúvida nenhuma
o caminho é duro, mas nós temos capacidade, como demonstramos hoje, de fazer melhor do que vimos fazendo até então. Eu não posso responder pelo acúmulo de jogos, porque não estava aqui. Certamente estou aqui porque a situação se colocou assim. Senão o trabalho tinha que continuar. Futebol é assim. E agora vamos trabalhar para sair dessa situação nas próximas rodadas. Mano, nessa mudança que você está puxando no Fluminense, 3 jogos aqui então, você vem trabalhando nos últimos 2 jogos, mesclando muita experiência que o Fluminense tem, jogadores experientes com a juventude, os garotos da base. E hoje, num lance entre 2 garotos da base, você está falando que você falasse um pouquinho sobre a importância deles e até mesmo para dar mais velocidade, te dar uma outra ideia de jogo, que a gente pode ter mais uma opção contada desses garotos no time do Fluminense. Quando eu assumi na entrevista de apresentação, disse que não ia ser a idade que ia ser determinante para a utilização dos jogadores. É óbvio que vocês estavam me perguntando pelo outro lado, para os jovens também não tem idade. A questão é produção, a questão é rendimento. A gente respeita muito o campo. E o campo está mostrando que eles merecem essa oportunidade, que nós precisamos deles para dar essa rejuvenescida e terminar o jogo também em intensidade alta, porque os jogos são muito fortes, você tem uma sequência muito grande sempre de jogos, e você tem que ter elenco preparado para entrar em qualquer momento do jogo, e eles estão mostrando que eles têm essa capacidade, se juntando com os outros jogadores. Bom, aqui vai uma observação sobre a questão dos garotos da base. Primeiro, John Kennedy, irreconhecível. Não sei o que está acontecendo, andam falando aí que está querendo sair e ser vendido. Não sei se isso está influenciando ou na cabeça, ou no futebol, ou no comportamento dele, enfim. Cauã Elias, pedindo passagem, Com a entrada dele, foi assim, uma mudança completa, Teve ali, antes de fazer o gol, uma oportunidade de fazer um golaço ali de letra no cruzamento, e o goleiro pegou assim, até com alguma sorte, se é que podemos dizer sorte, e tanto ele quanto o Esquerdinha, que aliás fica uma observação, que não somente é um excelente lateral, muito melhor que o Diogo Barbosa, na minha opinião, são jogadores de seleção brasileira, titulares de seleção brasileira de base. Então, há necessidade de uma juventude, digamos assim, nesse time, e não só por idade, mas por competência. E na minha opinião, tanto um quanto o outro precisam, e ainda bem que estão tendo mais oportunidades, e quem sabe daqui a pouco até titulares aí, com um possível deslocamento do Marcelo para o meio campo, ou então o Esquerdinha sendo um reserva imediato do Marcelo e não Diogo Barbosa. Enfim, era essa a observação. Nós, treinadores, não podemos ter essa pressa que vocês têm, de tão logo o jogador fazer uma atuação abaixo, você já muda tudo, porque daqui a pouco você perde todos eles. Não dá confiança para ninguém, o jogador entra em campo e sabe que se cometer um pequeno erro ou 2 erros, ele já está fora, aí entra o outro, também comete os mesmos erros, e daqui a pouco não temos ninguém. Não é o caminho para a gente ter um grupo confiante, um grupo que possa estar preparado para resolver tudo isso, tá? É óbvio que tudo tem os seus limites, porque a gente procura ser justo exatamente com esse rendimento que falei antes, tá? Mas sempre com um pouquinho mais de gestão daquilo que a gente precisa fazer. Talvez seja uma das primeiras vezes que alguém, na minha carreira, que alguém me cobra por tirar um volante. Estou muito feliz com a cobrança. Por botar um volante, Então, assim, a gente precisa construir vitórias
As vitórias vêm de uma estruturação de equipe. Acho que Marquinhos, até por ter sido utilizado como lateral antes, consegue me dar não só a recuperação e a recomposição da equipe, como parte ofensiva. Então, sempre que eu posso ter, eu vou optar por isso. A questão de ter feito com André, Martinelli e Alexandre no primeiro jogo era em função de uma estreia, de um momento bem difícil, um adversário bem com um meio campo muito forte, que é o Internacional, então optamos por isso. Mas a equipe não conseguiu também contra o Internacional criar muitas oportunidades. A gente precisa criar oportunidades. Então vamos tentar achar um equilíbrio disso. Eu não tenho problema nenhum. Às vezes o equilíbrio é estar com esses três do tripé. A questão é que Ganso é um armador. Então geralmente quando você coloca um tripé mais Ganso, você precisa que ele atue muito à frente. O Ganso não tem por característica entrar tanto na área para fazer profundidade, e o time se ressente dessa profundidade. Marquinhos dá as duas coisas, assim como o Alexandre, quando entrou, também deu infiltração pela esquerda, mesmo entrando como um volante. Cada jogo tem a sua situação, mas o importante é a gente estar estável como equipe, confiável como equipe em todos os sentidos, seja para defender, seja para atacar. Bom, vamos falar do jogo em si. Para mim, no primeiro tempo, o Fluminense foi até melhor do que o adversário. Não vou dizer que dominou o jogo, mas foi melhor. Tivemos ali duas oportunidades de gol, uma com aquele voleio sensacional do Ganso, que aliás os goleiros contra a gente fazem milagres, né? E por falar em milagres, teve também aquela cabeçada do Martinelli, que a poça d'água desviou. Ou seja, quando a fase não está boa, até poça d'água atrapalha. Enfim, primeiro tempo bom, aí o segundo tempo começou muito bem, até tomar o gol. Confesso, essa hora que tomou o gol, eu já falei, meu Deus, tudo de novo. E dessa vez com o time jogando bem, isso é muita maldade. Fiquei até meio desanimado, mas aí o time deu uma caída depois que sofreu o gol. Mas aí, né, com as mudanças aí do Mano, colocando os garotos, colocando mais velocidade, mais intensidade no jogo, acabou que nós conseguimos esse empate, que poderia ter sido uma vitória, né? Tinha tudo para conseguirmos essa vitória. E como eu disse anteriormente, a entrada principalmente do Esquerdinha e do Cauã Elias já deu outra dimensão, já deu outra filosofia, já deu outra intensidade, ou seja, mudou tudo. O Lucumi também entrou, não foi assim tão bem, mas tentou ali, correu, enfim. Conseguimos aí uma, digamos, virada, né, de situação dentro de um jogo, coisa que a gente não estava conseguindo. Ou seja, tomamos um gol e conseguimos ir lá mudar tudo, correr atrás, empatar pelo menos. E como o próprio Mano disse aí, as mudanças e a melhor escalação, as melhores variações, até mesmo durante o jogo, com mudança de peças, isso ele vai conseguindo gradativamente. Na minha opinião, ele está conseguindo isso, sem radicalização, porque senão acaba perdendo o grupo, aí já era. Enfim, conseguimos aí um ponto importante. Para finalizar, acredito sim numa reviravolta, melhor e mais oportunidades para os garotos da base, que nesse jogo principalmente, claro que a gente não pode avaliar por um jogo, mas nos dá aquela noção de que a base tem que ser melhor aproveitada, não colocar nas costas dos garotos a responsabilidade de tirar o time dessa situação, mas sim, eles precisam de oportunidades, porque
A gente já viu e a gente já conhece esses jogadores desde lá da base, eles têm condições e, assim, até para a própria carreira deles é fundamental que eles assumam uma responsabilidade assim de cara, que isso só os fará crescer como profissionais. E algum outro reforço que possa estar chegando aí, mas reforço de qualidade, se for só para inchar elenco, melhor nem contratar. Teremos aí a volta a estreia do Thiago Silva, quem sabe até, se Deus quiser, a permanência do Arias e a volta dele para o time, e a tendência é uma melhora acentuada daqui para frente. Saudações tricolores, vamos acreditar, enquanto tiver chance, a gente acredita. Cara, a gente que é da base só profissional, a gente acaba que sofre um pouco, é muito diferente, mas eu fico feliz de poder fazer um gol. Se a chance do Esquerdinha também, que é um grande amigo meu lá da base, jogou junto. Então eu acho que é isso. Colocar a rapaziada pra jogar, porque a gente vai pra cima, vai fazer o que é preciso fazer. Independente de acertar ou errar. Às vezes a torcida julga, mas é o papel dele, a gente agradece também, porque vieram em peso aí pra poder nos apoiar, dependendo da fase que o time tá. Então eu tenho que agradecer aí e ir pra cima. Obrigado.